Vamos lá, Aline, vamos lá. Vamos lá. Jovens cristãos, influenciadores ou influenciados? Vamos lá, vamos começar. Bom, vamos lá. Até achei interessante quando me mandou a pauta. E aí o versículo que você escolheu foi exatamente o versículo que a gente estava conversando, né? É isso aí. Daniel 1:8, né? Que fala isso. Que ele assenta no seu coração de não se contaminar, né? Tá até aí pra você, tá na tela aí, ó. Então, quando a gente fala sobre ser influenciado ou ser influência, eu entendo que o Senhor, Ele nos chama, né, para sermos influenciadores, né? Quando a gente decide viver uma vida baseada num evangelho verdadeiro, num evangelho genuíno, de um verdadeiro relacionamento com o Senhor, o ser influenciador, ele é natural, ele vai fluir, né? Assim como foi com Daniel, né? Ele foi levado cativo, e uma coisa que me chama a atenção na história de Daniel é que ele foi levado juntamente com outros jovens, né, para servir ali o rei, e ele não espera ninguém se posicionar, né? Ele mesmo se posiciona. Porque eu entendo que às vezes os jovens, eles ficam esperando, não, vou deixar alguém se posicionar para eu não ser o primeiro, né? Para o centro da atenção não ser em mim. Mas a gente não pode, né, ficar esperando por alguém, se essa pessoa não surgir, né? E se alguém estiver esperando para que a gente se posicione, né? Então eu entendo que o Senhor, Ele nos chama para sermos influenciadores, né? Porque nós temos a presença do Espírito Santo de Deus que vai nos capacitar para que as pessoas enxerguem em nós algo diferente. Então, eu entendo que o que o Senhor nos chama hoje, para a nossa geração, para os jovens, é que não sejamos influenciados pelo mundo, mas que a gente influencie o mundo. É verdade. E aí, Romário? Então, eu gosto muito daquele versículo que diz que a gente tem que guardar a palavra no coração. Em complemento com isso, 1 João, capítulo 2, versículo 14, a parte B, vai dizer assim, jovens, vos escrevi, pois sois fortes, porque tem a palavra de Deus. Então, todo jovem que ele zela pela palavra de Deus, quando ele guarda os mandamentos, quando ele tem aquele zelo pela palavra do Senhor, a gente entende que ele está fortalecido. E toda pessoa que está fortalecida, ela está numa posição de influenciar outras pessoas. Glórias a Deus, é verdade. Aí nessa questão, o Aline está falando aí, a questão do jovem não querer dar o primeiro passo, mas esperar alguém dar o primeiro para depois ele... Tem essa questão dos jovens não quererem fazer aquilo por causa do meio social, daquele grupinho. Né? Tem hein, Romário? Tem um grupinho, tal, o jovem ele não quer dar o primeiro passo, porque, pô, cara, eu vou me chamar de crentão. Vou me chamar de quadrado, pô, vão me chamar de crentão. Né? Então, o que acontece? Qual é a conduta? A conduta do influenciador em meio a essa questão. Porque os princípios... nós temos os nossos princípios cristãos, são pautados dentro da palavra de Deus. Né? Você que está nos escutando aí no YouTube, nas plataformas, você que é cristão, você tem, né, ali, nós temos os princípios da palavra de Deus, a conduta. Mas qual é a dificuldade, Aline? Vocês trabalham com jovens, estão aí... O que vocês veem hoje da dificuldade dos jovens expressarem esses princípios, manterem esses princípios na sua conduta? Qual é a dificuldade? Eu até separei aqui um texto que está lá em Tiago 4,4. A parte B do versículo, ele fala assim: não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Então, para mim, a primeira conduta, né, que o jovem que quer ser um influenciador ele precisa ter, é ele não se tornar amigo do mundo. E hoje o que a gente percebe trabalhando com a juventude é que sutilmente Satanás ele implantou o lema do nada a ver. Isso aí não tem nada a ver. Isso aí você pode fazer. Não, isso aí era lá atrás, né? O evangelho lá de trás. Né? E aí, quando você percebe, você já está tão envolvido pelo nada a ver que ao invés de se tornar um influenciador, você é influenciado por tudo de ruim que o mundo tem para te proporcionar. Então, hoje eu acho que a primeira conduta que o jovem tem que ter é estabelecer que ele não pode ser amigo do mundo. Porque se ele se constitui amigo do mundo, ele se torna automaticamente inimigo de Deus.
E é tão natural isso, porque quando você... Acho que é uma balança, né? Quando você começa a perceber que você está amando as coisas do mundo, você com certeza não está agradando ao Senhor. Você está amando aquilo que o Senhor odeia. Então, eu acredito que o primeiro ponto é não se tornar amigo do mundo. Eu não estou dizendo que você não vai ter amigos que ainda não são evangélicos, amigos que estão no mundo, né? É aquele cristão antipático, que ele não fala com ninguém, ele só... Não é isso. O Senhor não chamou a gente para ficar numa bolha. Mas você tem que saber aonde você pode se assentar, aonde você pode ir, qual é a forma como você tem que conversar. Às vezes a gente para em algumas rodas que você não sabe quem é crente e quem não é, mas você sabe que dentro daquele meio tem crente. Mas por quê? Às vezes o jovem ele se omite, ele se esconde. Ah, não, eu vou falar igual todo mundo está falando para não me identificarem. Mas o Senhor não chamou a gente para passar batido. Muito bom, muito bom. Nessa questão aí, é questão de não quebrar princípios. É isso aí. Certo, você não pode Romário? negociar. Não quebrar princípios. Fala aí. Exatamente, não quebrar princípio. Voltou. E quando eu falei que quando eu saí da igreja com 16 anos, essa questão de fazer um flerte com o mundo foi o que eu fiz. E quando eu me vi...